E aproveitando isso, muitos problemas conjugais que eu tenho acesso, ou porque a pessoa está na minha mentoria, ou porque tem algum acesso a mim e me pede ajuda, quando eu paro para escutar o problema, eu percebo que geralmente é psicológico em um dos dois o problema. É um problema da psique, ou seja, o homem não consegue controlar o tom de voz e agride com as palavras, ou a mulher, para puni-lo, consciente ou inconscientemente, trata-o de forma indiferente e aí ele se sente mais deixado de lado e aí age com mais raiva ainda. Ou seja, quando eu paro para analisar, é lógico que tem diversos motivos que não são diretamente ligados à vida emocional dos dois, porém, eu percebo que muitos dos problemas conjugais é falta de treinamento nas emoções. Senão, as palavras seriam melhor colocadas, a empatia seria a realidade, porque se você parar para pensar, se eu for empático com a minha esposa, eu jamais vou chegar em casa falando assim, eu trabalhei o dia todo e não sei o quê, e ela também. Nas responsabilidades dela. Né? Responsabilidades essas que eu não conseguiria cumprir. Se fosse trocar, eu não conseguiria cumprir. Então a empatia é muito poderosa para libertar essa parte emocional. O que os casais podem fazer? O casal quer salvar seu casamento. O que eles podem fazer para conversar entre si, se já é tão difícil eles conseguirem conversar entre si, para se libertar emocionalmente? Eu não sei se existe essa palavra, mas essa conjugação de palavras, mas se libertar emocionalmente. É engraçado. Você comentou que muitos casais se digladiam, discutem por coisas até irrelevantes e às vezes usam generalizações. Você é sempre assim. Sempre assim. Mas não tem jeito. De novo. Cuidado. Generalizações são cruéis. Inclusive com os filhos. Eles não são sempre assim. Eles não erram. Nós queremos mudar o cérebro dos outros. Repitam comigo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros. Temos o poder de piorar os outros. E não de mudá-los. E não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns. Vocês a deixaram super teimosas. Porque toda pressão, toda crítica, toda contundência, todo tom de voz elevado registra de maneira diferente como vocês gostariam que arquivasse para mudar o outro. Você reforça aquilo que você mais detesta. E não é a falta de amor que destrói os casais. É a falta de saber amar que destrói os casais. É a maneira como nós nos colocamos nas relações interpessoais. Abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz é você aprender a não negociar a sua saúde mental e você ensinar quem você ama também a não negociá-la. Quem eleva o tom de voz já perdeu. Perdeu a sua capacidade de ser autocontrolado. Quem tem ciúmes, de acordo com o programa de gestão da emoção, tem uma definição belíssima. Vou pedir para os meus alunos repetirem. Teus alunos, que nesse momento também se tornaram meus alunos. Ciúmes é saudade de mim. É saudade de mim. Você exige do outro ou da outra a atenção que você não dá para si. Cobranças do outro também é saudade de mim. Toda pessoa que cobra demais está apto para trabalhar num banco ou numa financeira, não para construir uma bela história de amor. Nós estamos solicitando que os casais mudem completamente a sua política de relacionamento. Não basta amar, tem de saber amar. E para saber amar, você tem que ver o charme nos defeitos dele ou dela. Por exemplo, ela é impulsiva e você olha para ela e diz: querida, você é agradavelmente impulsiva ou reativa. Ou ela olha para ele e diz: meu bem, você é admiravelmente ansioso. Você começa a ter uma vida mais leve. Ao invés de ser um neurocirurgião querendo operar o cérebro dos outros,
ou um psiquiatra querendo mudar a mente dos outros, que gera o contrário, você vai entender que você não muda o outro ou a outra, mas ele e ela pode se mudar se você for elegante, nobre, impactante, se você surpreender, dizer palavras nunca ditas. Se você começar a mudar a política do relacionamento. Lembre-se, ao invés de se tornar um apontador de falhas, se converter num celebrador de acertos. Quem é que me promete que de hoje em diante será um celebrador de acertos e não apontador de falhas, vai praticar a técnica DCD, vai diminuir o tom de voz quando alguém elevar o tom de voz, vai gerir a sua emoção nos focos de tensão? Levante as mãos. Posso brincar com vocês? Não com você, com eles posso brincar? Levante as mãos de novo, por favor. Eu não confio em vocês. Porque o inferno emocional está cheio de pessoas que prometem. Mas no calor da segunda-feira, tudo volta. Agora, quem me promete que vai treinar todos os dias? Aí sim, treinamento, treinamento, mais treinamento. A palavra de ordem na mente humana é você treinar o seu eu para que ele saia, usando a metáfora do teatro, da plateia, entre no palco e possa se tornar ator ou atriz principal do teatro da sua psique. Caso contrário, nossas intenções não duram, não resistem ao calor dos problemas da segunda-feira ou às jornadas conflitantes da nossa história. Porque estamos doentes. Todos, mesmo não catalogados pela psiquiatria, como depressão bipolar, depressão maior, como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, como psicose, como síndrome do pânico, não importa. Nós podemos não estar em nenhuma classificação diagnóstica, mas o nosso eu, nessa sociedade cartesiana, racionalista, exteriorizante, criticista, está doente. Porque nós não sabemos nem cuidar de nós mesmos. Quanto mais não sabemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas se nós treinamos, viver uma vida mais leve, mais relaxada, se você treina observar comportamentos pequenos e exalta, seu marido, por exemplo, é irritadiço, fala sempre de problemas, é pessimista, mas quando ele é um pouco bem-humorado, relaxado, se você diz, querido, como é que você é um bom piloto da sua mente? Se ele se surpreendeu, você acertou. Puxa, como é que você é calmo? Como é que você é incrível? Quando você exalta diminutos comportamentos, o biógrafo do cérebro, ele faz uma festa no território da emoção. Ele registra de maneira privilegiada. Você pode mudar seres humanos tocando muito menos nos problemas e exaltando muito mais diminutos comportamentos quando eles aparecem. A sabedoria não é dada por um ser humano que se agiganta diante dos outros, querendo ser o mestre deles. A sabedoria dá quando você se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Muito bom. Eu quero abrir para perguntas sobre saúde emocional, sobre a administração do eu, né? Sobre a gestão das nossas próprias emoções e como isso impacta a nossa família, nosso interior e, é claro, nossos negócios. Então, quem tiver alguma pergunta para o Dr. Augusto Cury, só levanta a mão e os nossos voluntários vão com o microfone até você, tá bom? Boa tarde, doutor Augusto. É um prazer poder te ouvir. Sou sua leitora. Meu nome é Camila. E a minha pergunta vai, diante de tudo que você comentou, né, as mazelas aí do nosso eu, aonde entra a disciplina? Porque somos todos aqui empresários, empreendedores, né, e a gente vê que a dor do empreendedor, né, ou de boa parte deles, vai na disciplina, né? De manhã a gente teve o Flávio Augusto aqui falando, né, e como a gente treinar a nossa mente ou interiorizar essa questão da disciplina, seja para o lado pessoal, para o empreendedorismo, para fazer o que precisa ser feito, da maneira como precisa ser feito, para que a gente possa caminhar um degrau aí em relação às nossas metas, ao nosso sucesso. Aonde entra a disciplina aí nessa questão? Muito obrigado, Camila, por a sua pergunta. Aplaudo a Camila, por favor. A disciplina é muito mais importante que o talento ou os dons.
Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que não realizam seus próprios projetos. E disciplina sem sonhos, sem projetos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Se você me perguntasse se uma pessoa pode chegar mais longe como empreendedor, como empresário, como construtor de novos projetos, novas tecnologias, o que é mais importante? Se é a sua intelectualidade, sua genialidade ou disciplina, eu falo que é disciplina. Porque uma pessoa que tem alta genialidade realmente não consegue transformar os seus projetos em realidade, porque grande parte desses projetos vai precisar de garra, de transpiração, de lidar com dor, com as frustrações, de recomeçar tudo de novo, tantas quantas necessárias, de lidar com o vexame, com a vergonha, com as vaias da plateia. E a disciplina, ela tem de ter duas grandes ferramentas, pelo menos. Toda escolha tem perdas. E as principais decisões são solitárias. Não pode depender da plateia. Todo empreendedor tem de tomar decisões e às vezes as decisões são solitárias. Não pode depender do apoio dos outros. Não pode depender do incentivo, do encorajamento das pessoas ao redor. Tem mais elementos que compõem a disciplina, mas são dois paradoxos. Escolhas nem sempre produz conforto. Às vezes ela produz dor momentânea para você chegar aos objetivos mais nobres. E a solidão das decisões, muitos não o tomam porque precisam ter a necessidade ansiosa ou neurótica de ter apoio para tomar atitudes que são importantíssimas. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Existem dois grandes tipos de pensamento, eu não vou entrar em detalhes. Tá, eu estudei esse fenômeno e descobri que, além do pensamento dialético, que é esse que copia os símbolos da língua, que nós usamos para falar, conversar, debater, para ler e escrever, há um pensamento rebelde às convenções, muito mais complexo. A matriz da criatividade, a matriz da ousadia, da curiosidade, dos sonhos, da capacidade de você se reinventar. E as pessoas não estudaram esse pensamento. E ele é importantíssimo. Ele é o antidialético, anticódigo, antilógico, é o pensamento imaginário. Através dele que você sonha, que você constrói pessoas na sua mente, que você vislumbra o futuro, que você sofre o futuro, ou você remói mágoas do passado, ou recorda elementos interessantes, inteligentes do passado. Então eu estava na sala de aula e eu não me adaptava ao currículo escolar. Porque eu pensava mais antidialeticamente. E nenhum professor me apoiou, e nenhum aluno apostou em mim, nenhum colega. Aí, quando nós fomos falar sobre o que nós queríamos ser, uns queriam ser engenheiros, outros advogados, outros queriam ser professores, e eu falei para a minha turma, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí foi que entendi. As principais decisões humanas são solitárias. E entendi também que sonho sem disciplina produz pessoas frustradas. Passei a estudar 12 a 14 horas por dia. E entrei entre os primeiros. E fui o primeiro em matemática e física de 1.000, 2.000 alunos. Mas eu amava a medicina, as ciências humanas. E parti para as ciências humanas. Só que no segundo ano, passei pelo caos de uma depressão. E percebi que as lágrimas, que nós não temos coragem de chorar, são mais penetrantes e dolorosas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Então aprendi outra ferramenta, importantíssima. Ou a dor me constrói, ou ela me destrói. E não é defensável que ao longo do tempo as pessoas são construídas pela dor, porque o biógrafo vai registrando e consequentemente vai nos encarcerando. Então eu tive que fazer escolhas. Eu tive que impugnar, discordar e me confrontar da minha dor e perguntava, por que penso? O que penso? Por que não dirijo o veículo da minha mente? Qual a natureza dos pensamentos? Eu não fui gestado como escritor porque as editoras abriram as portas,
porque alguém me apoiou. Eu apoiei muito o Tiago, eu vi talento no Tiago. O Tiago queria contribuir com a humanidade. Então, eu lembro quando você me procurou em Ribeirão Preto, como é que eu escrevo. Lembra? Eu risquei quase tudo que você escreveu. Perfeito. Precisa melhorar isso, aquilo. Eu vi esse desejo. Esse jovem aqui tem ouro aqui dentro. Se remover, eu não crio ouro, mas eu posso remover as pedras. Esse é garimpeiro de ouro. E aonde ele chegou? Olha o que ele construiu, quantos alunos ele tem. Claro, todos nós temos defeitos, estamos em processo contínuo como seres humanos em construção. Mas eu não tive apoio. Ninguém, nenhuma editora, nenhum amigo, nenhuma pessoa, ninguém da família. Mas sonhos me controlaram, o desejo de contribuir com a humanidade. Então, uma das coisas importantes também na disciplina é você ter garra, ter sucesso, sim, para contribuir com a humanidade. Porque uma pessoa só é feliz verdadeiramente quando ela usa o seu dinheiro, sua inteligência, os seus recursos para fazer os outros felizes. E 20 anos depois, eu recebi o título de honra, membro da Academia de Gênios do Instituto Europeu de Inteligência. Falei, mas eu, gênio, membro de honra entre os gênios, mas lá atrás era a segunda nota da classe. Se eu cheguei lá, qualquer ser humano pode chegar. Muito bom. Próxima pergunta. Boa tarde, eu me chamo Maria. Doutor Augusto, eu me arrependo profundamente por não ter sido a mãe que minhas filhas precisavam quando eu era pequena. Hoje eu tento me reconectar com elas, mas às vezes eu sinto que elas não me permitem me aproximar, principalmente a mais velha. É como se ela quisesse me abraçar e alguma coisa impedisse ela. Eu tento criar novas memórias para empilhar sobre as ruins, mas eu me deparo com a barreira invisível. Como é que eu posso, de forma emocional e prática, pedir ajuda e reconstruir esse vínculo, mesmo quando eu sinto que eu estou sozinha nesse esforço? Seu nome mesmo é? Maria. Maria, a sua pergunta é a dor de milhões e milhões de pais, se não centenas de milhões de pais no mundo todo. Como reconectar com filhos, já que nós não conseguimos criar pontes adequadas? Os pais, nas relações interpessoais, eles falam muito com a criança quando elas não sabem falar. Já repararam? Bebê, criança de 1 ano. Os pais chegam, querem conversar, querem tirar qualquer palavra. E eles são bem-humorados quando as crianças não entendem as sutilezas, o bom humor, a piada. Mas os pais, eles fazem de tudo. São extremamente versáteis para roubar um sorriso de uma criança. Quando as crianças aprendem as sutilezas, aprendem a capacidade cognitiva de se colocar no lugar do outro ou de perceber uma piada, as nuances, e aprendem também a dialogar, os pais se calam e deixam de ser bem-humorados. Aí já se formou milhares, dezenas de milhares de janelas traumáticas que impedem uma relação mais aberta e mais tranquila. Mas você pode mudar o status quo da relação? Sim, você pode. Só que você tem que ser muito inteligente em termos de gestão da emoção. Não fale demais. Em primeiro lugar, não queira conquistar falando da conquista. Não aponte falhas de maneira rápida e incisiva, porque uma vez que você aponta a falha, pode ser mais forte e poderosa do que você dar sem apoios. Número 3, saia com ela só para jantar de vez em quando e fale do que ela goste. Pergunta quais são os sonhos, quais são os pesadelos que você pode contribuir para que ela se torne mais feliz. Você não vai dar conselhos, você não vai dar orientações, porque a tua imagem já está comprometida. Porque quando ela olha para você, sem que você perceba e sem que ela perceba, já detona o gatilho, abre uma região onde tem milhares de dados e que dificultaram uma convivência mais tranquila, pacífica, interessante, inteligente e bem-humorada. Vou te dar um exemplo aqui de um caso gravíssimo. Chegou uma senhora no meu consultório, 82 anos, dizendo: eu quero me separar do meu marido. E ela detestava psiquiatra. Falaram que eu era um neurologista. E eu nunca gosto que façam isso, mas era a situação que estavam. A pergunta que não quer calar: mas há quanto tempo a senhora está casada?
há mais de 50 anos. E por que não se separou, né? Todo mundo faria uma pergunta assim. Na verdade, não apenas drogas viciam, seres humanos viciam em atritar, discutir e não conseguem separar. Quem é que consegue pessoas que brigaram a vida toda e não se separaram? Levante as mãos. Muita gente brigaram a vida toda e não se separaram. Vocês conhecem parentes. Então eles estão viciados um no outro. E ela, se eu apontasse qualquer falha, se eu começasse como qualquer psiquiatra, ou como um psiquiatra normalmente se esperar, quais são os seus problemas, suas dificuldades, ela iria embora, ela sairia nos primeiros 5 minutos. Aí eu comecei a perguntar quais eram as mais incríveis aventuras daquela mulher. O que motivava ela, que sonhos, que alegrias, que desafios. Ela ficou surpresa, porque eu rompi o cárcere da previsibilidade do comportamento, eu surpreendi, provoquei o biógrafo, provoquei o fenômeno do gatilho da memória, a abrir janelas, killers ou lights? Lights, que estavam na periferia da memória, estava além da MUC, memória de uso contínuo, aqueles 2% que eu falei. E ela começou a se abrir. E ela começou a se encantar. E ela falava da história dela como uma jovem. No outro dia ela veio toda arrumada. E depois de umas 5, 6 sessões ficou sabendo que eu era um psiquiatra. Ah, você me enganou, hein? Eu falei, não, eu não te enganei. Na verdade, teus parentes te enganaram. Eu sou para a senhora um ser humano que se sente honrado em conhecer a sua história. E ela amava estar lá, porque eu não tocava em tese nos problemas, eu exaltava e aos poucos levei ela a ter consciência crítica de quem ela era, de quem o marido era. E o marido era um grande cientista, um dos maiores do Brasil, que desenvolveu uma das mais incríveis faculdades de medicina, da USP. E sabe o que aconteceu? 3 meses após, ela estava dançando com o marido na casa, na sala de casa, como 2 adolescentes. E ele, angustiado, deprimido, resgatou o seu prazer de viver. Então, por favor, você não imagina o quanto você pode penetrar. Só que você tem que mudar a estratégia. Não queira ensiná-la como uma mãe ensina o filho. Não queira dar conselhos, não queira apontar falhas. Não fale das dificuldades que você tem com ela. Procura ser um garimpeiro de ouro. Qual que é a tese do garimpeiro de ouro nos solos da mente humana? Ele cria o ouro? Não. Ele faz o quê? Remove as pedras. Remove as pedras. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção. É isso aí.